Olá Olá a todos. Hoje vamos dar início à nossa aula sobre formas farmacêuticas, sobre a forma como os medicamentos se apresentam, né? E são muitas as formas farmacêuticas existentes: comprimidos, cápsulas, drágeas, xaropes, edulitos, soluções, pomadas, cremes, que às vezes até se parecem idênticas, né? Quando a gente olha, quando a gente vê essas formas, muitas delas têm diferenças que são importantes e que podem de alguma forma modificar, né, o efeito do tratamento. Então, é importante a gente reconhecer quais são as formas farmacêuticas para poder saber também o procedimento correto na hora de administrá-las, tá certo? Então, cada uma das formas tem vantagens e desvantagens. E a gente vai conversar um pouquinho também sobre as melhores formas, as formas que mais se adaptam para os nossos pacientes, né, para os nossos idosos. Tá? Então, essa apresentação é importante para que o tratamento seja eficaz, com o mínimo de reação adversa possível. Então, vamos iniciar falando sobre as formas farmacêuticas sólidas orais, né? Essas formas farmacêuticas são as formas mais comuns e também estão entre as mais eficazes formas farmacêuticas, tá? Então, elas são entre 60% e 70% dos medicamentos utilizados pela população em geral, né? Então, elas têm muitas vantagens, como ter uma estabilidade química elevada, né? Diferente de soluções, xaropes, pomadas e cremes, que eles têm uma tendência a degradar mais facilmente, né? Porque a gente tem um contato maior com o ar e com substâncias nessas outras formas. Tá? Então, é uma forma farmacêutica também que tem uma grande vantagem de ser de fácil transporte, de fácil armazenamento. Né? Então, os comprimidos, as drágeas, as cápsulas, normalmente os industrializados, eles estão armazenados dentro de blisters metálicos, né? Então tem a caixinha de papelão e a gente ainda tem um blister metálico onde esse medicamento está protegido, está guardado. Então a gente pode recortar esse blister, né, com a quantidade de comprimidos que a gente vai precisar, se a gente for sair de casa, se a gente for viajar, e eles continuam totalmente estáveis, né? A gente ainda tem mais algumas formas, como além dos comprimidos simples, que são medicamentos que são produzidos a partir da compressão dos pós, né? Então é aquele que quando a gente encosta nele, a gente pega ele na mão, ele tem uma superfície um pouquinho áspera. A gente ainda tem as drágeas, que são comprimidos, que tem um revestimento superficial que deixa ele bem lisinho, como por exemplo a neosaldina. Normalmente é um revestimento de açúcar, que tem a principal função esconder o gosto ruim, né? Mas ele também pode ter um revestimento de um material mais específico, com uma funcionalidade maior, como alguns comprimidos revestidos, né? Que tem a função de essa proteção, essa cápsula fibrosa, ela tem a função de proteger o medicamento, né, a substância ativa do ácido estomacal. E a gente ainda tem os revestimentos especializados, né, específicos para os medicamentos de liberação controlada ou retardada. Então, esses revestimentos, eles deixam o comprimido deixa lisinho a superfície e eles fazem com que o medicamento que está dentro dele seja liberado aos poucos, né? Então, ao invés de a gente ter um comprimido liberando todo o seu conteúdo de uma vez só, e aí a gente tem um tempo de ação menor, uma parte do medicamento é liberado mais rapidamente e uma parte do medicamento fica dentro do comprimido revestido e vai sendo liberado aos poucos. Então, isso pode fazer com que você tenha que, ao invés de tomar três comprimidos de 8 em 8 horas, você tome apenas um durante o dia e ele passa o dia todo fazendo efeito. Muito importante nesse caso é que esses comprimidos não podem, de jeito nenhum, de nenhuma maneira, serem partidos, amassados, porque quando a gente faz isso, a gente quebra o revestimento, perde essa função dele de distribuição mais lenta, mais controlada do princípio ativo. Tá? Então, não é possível fazer isso nem nos comprimidos que têm um revestimento para proteção
do medicamento contra o ácido do estômago. Na hora que você quebra ele, você quebra a proteção, tá? Temos ainda as cápsulas, que podem ser cápsulas simples, a gente já conversou um pouco sobre isso em outras aulas. É aquela cápsula que quando a gente pega, se ficar um pouquinho na mão, ela começa a amolecer, porque é cápsula de gelatina. Muitas vezes a principal função dela é armazenar um comprimido que não consegue ser comprimido e ficar na forma do comprimido, porque ele acaba dissolvendo, se esfarelando, ou então para esconder o gosto ruim também, as cápsulas são alternativas. A gente ainda tem os pós e os granulados, tá? Então, como por exemplo, um Sonrisal é um pó e além disso também é um granulado, que a gente tem preparações que são estáveis, a gente normalmente pega esses pós, dissolve logo antes de fazer a sua administração, né? Então, também são formas farmacêuticas sólidas orais, tá? Então, eles têm um risco baixíssimo de contaminação microbiana, isso é uma outra vantagem das formas sólidas orais, né? Porque eles têm muito pouca água na sua constituição, e isso evita a possibilidade de contaminação microbiana e também diminui a possibilidade de instabilidade química, né? De oxidação. Bem, então, como eu falei para vocês, os comprimidos, eles são a forma farmacêutica mais comum de todas, a mais barata também. Eles possuem uma alta precisão de dose, né? E aí, uma coisa que é importante, quando a gente tem um comprimido e a gente parte ele no meio, essa dose entre as duas metades, ela fica bem aproximada, tá? Mas não necessariamente ela é 100% igual, mas ela é bem aproximada. Então, ele é feito pela compactação, numa máquina que compacta o pó e deixa ele na forma de comprimido, que é o comprimido simples, mas como eu falei para vocês, a gente tem as formas entéricas, que tem um pequeno revestimentozinho que protege do ácido do estômago, e ao chegar no ambiente básico do intestino, né, pelo bicarbonato do suco pancreático, aí esses comprimidos começam a se dissolver. Então, ele acaba passando inerte através do estômago, né, se protegendo da alta acidez. E aí, quando chega no intestino, o bicarbonato faz com que esse revestimento se dissolva e o medicamento é liberado e de uma forma protegida, né? Temos também, como já falei, os revestimentos de liberação prolongada, né? Isso faz com que a pessoa tenha um medicamento que vai agir por 12 ou até 24 horas. Isso ajuda bastante em algo que a gente chama de adesão ao tratamento, né? Quanto menos medicamentos você precisar tomar durante o dia, mais fácil você vai lembrar e mais fácil você vai aderir, né? Então, quando a gente tem um medicamento que a gente tem que tomar 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, isso tende a fazer com que o paciente esqueça ou deixe de tomar, às vezes até porque não quer acordar de madrugada, o horário é inconveniente. Então, isso tem um impacto importante na adesão ao tratamento. Se você tem que tomar o medicamento apenas uma vez ao dia, isso facilita muito a adesão e a eficiência do tratamento, tá? As cápsulas, como a gente já falou, elas têm uma importante função de mascarar sabor e odor. A maioria delas tem uma desintegração rápida, elas podem ser tanto cápsulas gelatinosas duras, normalmente tem pós dentro delas, ou granulados. Os granulados, pessoal, são pós de medicamentos que tem um formatozinho igual aquele granulado de chocolate que a gente tem no brigadeiro, tá? Que ele deixa o medicamento um pouco mais estável. Ele não consegue ser comprimido para ficar na forma do comprimido, né? E também na forma de pó ele fica muito instável. Então eles pegam o pó, umidificam, tá? E transformam ele num granuladozinho que fica mais estável e às vezes colocam dentro das cápsulas, tá? E a gente ainda tem as cápsulas moles, que são aquelas cápsulas que contêm óleos, tá? Ou líquidos que têm muita afinidade com óleo, como por exemplo os ômegas, né? Vitamina E, vitamina D, que são vitaminas lipossolúveis, às vezes, quando elas estão em grande quantidade, em alta concentração, elas são colocadas dentro de cápsulas gelatinosas, né? Que elas não podem ser abertas, não existe, não tem como abrir elas, a não ser que você fure elas. E aí o efeito de mascarar o sabor e o odor vai embora, né? Algumas cápsulas gelatinosas duras a gente pode abrir, tá? Mas
é perigoso, tá? Não existe assim uma regra. Então, sempre tem que perguntar antes ao farmacêutico se aquela cápsula é possível ou não de ser aberta, ok? Sim, ainda dando continuidade às formas sólidas, né? A gente vai falar um pouquinho dos pós e dos granulados. E eles são formas importantes de administração, principalmente para crianças e idosos, né? Porque muitos dos pós e dos granulados também, a gente pode utilizar, principalmente os pós, a gente pode fazer mistura em alimentos ou líquidos, né? Que isso facilita a administração do medicamento em pacientes que têm dificuldade de engolir um comprimido, por exemplo, que tem um idoso que tem alguma dificuldade de deglutição, como na disfagia que a gente já conversou. A gente pode fazer a mistura desses pós em alimentos e em líquidos também. E também pode fazer isso com os granulados, tá? Porque os granulados a gente tem uma facilidade porque ele não dispersa tanto, né? Não gera tanta poeira, então a dose ela é mais controlada do que no pó, tá? Então, algo que é muito importante, esses pós, esses granulados, normalmente eles vêm em embalagens vedadas, né? Então, a gente só pode abrir no momento da administração, porque o fato de ser pó granulado, né, ele tem um pouquinho menos de estabilidade. Então, vantagens e desvantagens, né? Ele tem menos estabilidade por ser um pó granulado, e aí ele tem que estar numa embalagem hermeticamente fechada, não pode abrir e depois querer usar, porque ele vai alterar muito mais facilmente. Então, eu vou colocar no cigarro também uma figura com todos os medicamentos, as formas farmacêuticas, para que vocês possam ter a parte visual delas, tá? E alguns exemplos. Iniciamos agora as formas farmacêuticas líquidas, formas que têm uma absorção mais rápida e que também tem algo muito vantajoso para os idosos, que é a facilidade de ingestão. Então, a questão da deglutição é muito mais fácil, né? Então, dentre as formas farmacêuticas líquidas, a gente tem as orais, as soluções, né? Como, por exemplo, a Novalgina é uma solução. É um pó de dipirona diluído num líquido, numa água especializada, né? Numa água ultra pura, com um edulcorante e um corante que dá cor e gosto, né? Então, são gostos normalmente mais infantis, né? Para ser agradável para quem toma, né? E são o controle da dose de uma forma farmacêutica líquida ele já é um pouquinho pior do que num comprimido, né? Porque depende da forma de medição desse líquido, né? Então, algumas apresentações elas vêm com aqueles copinhos, né? E aí a dose vai depender muito da nossa visualização da marca do copinho, né? Uma coisa importante de ressaltar é sempre que a gente vai fazer medidas, seja no copinho, seja na seringa, a linha de marcação tem que estar na altura dos olhos da gente, certo, pessoal? Se ela estiver um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, a gente acaba sofrendo um erro chamado de erro de paralaxe, que a gente acha que está na linha, mas na verdade não está, está abaixo. Então, sempre que for fazer a medição, o copinho ou a seringa, a linha de medição tem que estar na altura do olho da gente, tá? Então, isso é algo importante para soluções, xaropes. Qual é a diferença de uma solução para um xarope? A solução, o princípio ativo está dissolvido na água. No xarope, o princípio ativo vai dissolvido no xarope, né? Numa base líquida que foi preparada a partir de água e açúcar. Tá? Então, primeiramente, se faz a base líquida, que é o xarope. Tá? Então, é feito a partir de uma água, obviamente é uma água grau farmacêutico, que a gente chama. É uma água específica para isso, onde a gente dissolve sacarose, açúcar, mas também não é açúcar de casa, é uma sacarose específica, com grau de pureza alto, e a gente leva para o preparo de aquecimento para poder dissolver e formar realmente o xarope, né? Depois que o xarope está pronto, ele tem um tempo de estabilidade, e aí vai ser adicionado o medicamento, o princípio ativo, 1, 2 ou 3, naquele xarope, tá? Então, normalmente, os xaropes eles têm uma estabilidade um pouquinho menor, né? Porque por serem açucarados, isso propicia mais facilmente a proliferação bacteriana e também atrai insetos, né? Então, se não tiver armazenado em locais adequados,
ou até mesmo após abrir e fechar o frasco, às vezes escorre um pouco, isso atrai insetos, como formiga principalmente, né? Então tem que ter muito esse cuidado. Além das soluções e dos xaropes, a gente tem as suspensões, e essa é uma forma farmacêutica muito importante, onde o pó ele não está dissolvido, né, na água, ele não desaparece, ele está disperso, né, e aí quando a gente deixa ele em repouso, quando a gente coloca ele em cima da bancada do armário, o pó tende a sedimentar. Então essa é uma forma farmacêutica importante, que sempre antes de fazer a medição da dose na seringa ou no copinho, a gente tem que agitar bastante, para que esse pó se misture e se disperse de forma igualitária. Tá? E a gente ainda tem as emulsões, tá? É uma forma líquida onde eu tenho 2 líquidos que não se misturam, ou às vezes até 3 líquidos que não se misturam, né? A gente tem alguns cosméticos, né, que são dessa forma. A gente vê o frasquinho, são 2 líquidos de cores diferentes, ou 3, às vezes, que antes de aplicar a gente mistura. Então, as emulsões são formas líquidas que eu tenho um líquido aquoso e um líquido viscoso, não aquoso, né, gorduroso. E aí, porque eu tenho, às vezes, mais de uma substância química que faz efeito, e essas substâncias químicas, elas não têm afinidade, né? Uma só se dissolve na água, outra só se dissolve na gordura. E uma coisa que é importante é que antes da administração também precisa fazer a homogeneização, precisa agitar a emulsão antes de fazer a administração das emulsões, tá? Ou de passar a emulsão, se for, por exemplo, uma emulsão de efeito de aplicação tópica na pele, por exemplo, tá? Então a gente está falando de formas farmacêuticas líquidas, não apenas formas orais. Eu já falei das orais, como as soluções, os xaropes e as suspensões. As emulsões, existem emulsões orais, mas também existem emulsões que são de aplicação tópica na pele, né? Então, dentre as vantagens, a gente tem uma rápida absorção dessas formas farmacêuticas, e também ajudam muito crianças e idosos com dificuldade de deglutição, né? Então, a dose é homogênea, mas a gente tem que ter cuidado realmente com a medição dessa dose, né? Porque a dose exata depende de quem vai fazer a administração do medicamento, né? Diferente de um comprimido, que é só você pega um comprimido em uma unidade e a dose está fixa. No líquido, a dose pode variar um pouquinho se você medir um pouco a mais ou um pouco a menos. Então, precisa ter um cuidado em relação a isso. Tá? Então, a gente tem aí, ó, como exemplo, os xaropes, gotas, elixirs, são formas farmacêuticas parecidas com soluções, só que elas tinham um percentual de álcool, tá? Então, para facilitar a dissolução de algumas substâncias mais gordurosas. Então, ainda existem algumas formas de elixir, mas são pouquíssimas, e o percentual de álcool presente também é bem baixo, tá? Só deixaria a pessoa, né, com algum efeito do álcool se a pessoa fizesse um uso muito intenso ou de uma quantidade exagerada, muito acima da dose, né? Se fosse um uso não indicado, né, do elixir, poderia ter algum efeito no sentido de deixar a pessoa com efeitos do álcool, né, então, deixar a pessoa bêbada. E a gente ainda tem como forma farmacêutica líquida os injetáveis, né, as ampolas injetáveis. As ampolas injetáveis, elas são formas farmacêuticas que têm um líquido extremamente estéril e passou por um procedimento de produção extremamente rigoroso em relação ao processo de preparo e de esterilização, porque a maioria deles vai ser ou injetado dentro do sangue, né, de forma endovenosa, ou dentro do músculo. Então, essas formas farmacêuticas, elas passam por um processo de produção totalmente estéril, de envasamento estéril, até o fechamento das ampolas é totalmente estéril, sem contato nenhum com humanos, é totalmente automatizado esse processo, para evitar ao máximo a questão da possibilidade de contaminação, porque uma vez contaminado o produto, essa contaminação vai direto para dentro da corrente sanguínea ou do músculo do paciente. Então tem que ter muito cuidado. Então tem que ter muito cuidado na hora de abrir as ampolas, tá? Então as ampolas, elas têm uma marcação para que elas sejam quebradas. Muitas vezes a gente precisa de um instrumentozinho para poder fazer a quebra adequada da ponta da ampola, sem que a pessoa que vai fazer a administração corra risco de se cortar, né? Porque elas são ampolas de vidro. Então tem que ter um cuidado na hora de fazer a abertura, tá? Às vezes tem
um alicatezinho específico que faz a abertura delas, tá? Nem todo local tem, muitas vezes as pessoas abrem mesmo com o apoio de uma gaze, fazendo a quebra da ponta da ampola de forma relativamente segura. E dentre essas formas farmacêuticas líquidas, né, as mais importantes, ou as mais comuns, são as soluções, suspensões e emulsões. E o que diferencia essas formas? As soluções, como já falei, elas formam uma fase única, onde todos os componentes são totalmente dissolvidos, né, naquela solução. E aí a gente pode ter soluções orais, como também soluções injetáveis, tanto intravenosa quanto intramuscular. Tá? Todas são de absorção rápida, então são pós-diluídos totalmente, dissolvidos totalmente no líquido, tá? Estéril, que passa por um processo extremamente rigoroso de esterilidade quando a gente está falando de uma forma líquida que vai ser administrada de forma endovenosa ou intramuscular. As suspensões, elas contêm partículas sólidas insolúveis em água que estão dispersas, então elas estão espalhadas no líquido, né? Elas não estão dissolvidas. E é essencial sempre agitar antes de fazer a medição da dose para administração. Porque se não agitar, você vai estar administrando apenas o líquido ou muito pouco do medicamento, e esse medicamento vai se concentrar para as próximas doses, né? E aí, ele mais concentrado pode gerar efeitos adversos, intoxicação e por aí vai. E temos também as emulsões, que são compostas por dois líquidos immiscíveis, ou seja, dois líquidos que não se misturam. E aí a gente tem a presença de emulsificantes, que são substâncias que fazem uma interação entre os líquidos immiscíveis, né, para poder manter a estabilidade. E aí, normalmente, em cada um dos líquidos eu tenho uma substância diferente dissolvida. Formas semissólidas, normalmente utilizadas para aplicação tópica, aplicação local, né? Então, o principal objetivo é que o efeito seja local, seja na pele, numa mucosa, né? Na mucosa ocular, no ouvido, na mucosa genital ou na pele, né? Então, nessas formas a gente não pretende, não tem como objetivo fazer com que a substância chegue à corrente sanguínea, tá? A gente quer que aquela ação seja local. E às vezes até chega um pouco, tá? Mas não é o objetivo. O objetivo é que fique no local, tá? Os principais tipos de formas semissólidas são os cremes, as pomadas, os géis e as pastas, que possuem propriedades de base distintas, né? Os cremes, eles são uma base aquosa, tá? Mais espalhável, tem um percentual de gordura pequeno, mas possui, tá? Ele é mais fácil de espalhar, tá? Então, quando a gente passa na pele, rapidamente a gente acha que ele absorveu. Na verdade, ele espalha bem, né? Ele desaparece rapidamente, tá? É ideal para a gente usar em áreas úmidas ou em grandes superfícies, tá? Muitas vezes, em áreas onde tem algum tipo de lesão, o creme é melhor do que a pomada, tá? A pomada, ela tem uma base oleosa, sabe? Totalmente gordurosa. Ela tem um efeito oclusivo, tá? De bloquear a transpiração da pele, proporciona uma penetração maior do fármaco. Por quê? Porque na nossa pele, protegendo a nossa pele, a gente tem a camada córnea, que é uma base gordurosa. Então, as pomadas interagem muito bem com essa camada córnea, facilitando a penetração do fármaco. Só que por ser oleosa, ela espalha, tem um espalhamento mais difícil. Se a gente comparar cremes e pomadas, quando a gente passa o creme, ele espalha mais fácil. Mas por ser menos gordurosa, ser muito mais aquosa, tem uma dificuldade de absorção. A absorção é um pouco mais lenta do que na pomada, que é bem mais rápida, apesar do espalhamento ser um pouco mais difícil, até por ser mais consistente do que os cremes, tá? Mas o creme é uma base aquosa e as pomadas são uma base oleosa, tá? O géis, ele tem uma base de polímero não gorduroso, tá? Ele parece a base de água, né? Ele tem uma absorção rápida e muitas vezes ele deixa uma sensação refrescante,
porque alguns dos polímeros que fazem parte dos géis, eles são muito voláteis, então depois que a gente aplica, eles evaporam e isso dá uma sensaçãozinha de refresco. Tá? A absorção dessas formas semissólidas ela é muito pequena, como eu falei, então para chegar até a corrente sanguínea, poucos chegam em pequena quantidade, então assim, o risco de efeitos colaterais sistêmicos no corpo todo é muito baixo. Tá? Então são formas para atuação local, para que o efeito que é objetivo seja só naquele local. Okay? Temos ainda as formas gasosas e os aerosóis. Né? Então, as formas gasosas e os aerosóis são para aplicação via inalatória, via pulmonar, né? Ou os aerosóis de uso tópico, sprays no nariz, como a gente já conversou um pouco. Tá? Então, a grande vantagem é que eles têm um início de ação muito rápido, tá? E muito efetivo. Isso minimiza os efeitos sistêmicos no corpo todo, porque a grande parte do efeito fica nos pulmões, como no pulmão tem uma circulação muito grande, a gente tem sim um pouco de absorção para a corrente sanguínea, mas ele consegue ter um efeito importante no local principal de ação, que nesse caso são os pulmões, né? Então, pacientes que têm DPOC, que sofrem de asma, né? Eles precisam de um efeito no pulmão muito rápido, então isso é bem importante. Também pode ser utilizado para dores de garganta ou infecções de garganta com ação local, né? Então, a gente tem os aerosóis pressurizados, que oferecem uma dose precisa e evitam o primeiro passo hepático. Esse primeiro passo é um efeito. Quando a gente usa um medicamento via oral, a gente já conversou sobre isso, ele vai ser absorvido lá no intestino, e tudo que é absorvido no intestino, antes de ser distribuído pelo corpo como um todo, ele passa no fígado, né? E aí, nessa passagem pelo fígado, uma parte do medicamento já se perde antes de ser distribuído. Né? Então, isso é algo que atrapalha, impacta um pouco a ação do medicamento via oral, que nessa situação dos aerosóis não acontece. Né? A gente já falou um pouco, a gente tem alguns aerosóis, a aplicação direto na via boca, né? Das bombinhas. Ela não é muito simples, né? Então tem que fazer uma agitação, porque tem um pó dentro do gás, misturado no gás, então muitas vezes é uma mistura pó-gás, e a gente precisa agitar essa mistura para poder fazer o puff, para fazer a aplicação, e depois que faz a aplicação pela boca, tem que segurar a respiração, né? Então, inspira a dose e fica com a respiração parada pelo menos 20 segundos, para que nesse tempo o pó chegue até o pulmão, né? E aí seja absorvido. Tá? Então, quando isso não é possível, a gente pode usar os espaçadores, porque aí a gente tem a administração pela narina, né? A absorção, a entrada do pó pela narina. A gente tem um pouquinho de perda assim, de dose, que às vezes precisa ser compensada com em vez de dar uma dose, fazer duas, ou em vez de duas, fazer três, para poder compensar um pouco a perda de partícula que acontece no meio do caminho. Tá? Muito utilizada por crianças, também por idosos, principalmente quando são pacientes portadores de algum tipo de distúrbio respiratório, né? Porque eles vão ter muita dificuldade para para segurar a respiração durante esses 20 segundos, para poder a absorção do medicamento ser da forma adequada. E a gente ainda tem as formas farmacêuticas inovadoras, avançadas, né? Então, a gente tem, dentre elas, os adesivos transdérmicos, né? São adesivos que permitem a liberação controlada do medicamento de 24 até 7 dias, oferecendo uma conveniência muito grande. Isso recai sobre aquela questão que a gente já falou da adesão ao tratamento, né? Então, se você coloca um adesivo e só vai trocar ele daqui a uma semana, isso facilita muito ao paciente querer fazer o tratamento dessa forma, né? Então, em vez de tomar medicamento todo dia, correndo o risco de esquecer, trocar horário, você está com o adesivo ali o tempo todo, você só vai ter que lembrar de trocar ele uma vez por semana, lembrando da higienização, da retirada de pelos, da higienização com água e sabão antes de fazer a colocação do adesivo, para que ele fique totalmente colado à pele, né? Então, a gente tem ainda os injetáveis,
de depósito, que formam depósitos, e isso garante uma disponibilidade por maior tempo, né, daquele medicamento. Um exemplo são os anticoncepcionais injetáveis, né, que duram em efeito 30 dias. Então, também é uma forma mais inovadora. Temos os implantes, né, os nanochips, os chips da beleza e por aí vai, que são implantes que ficam sobre a pele. Ultimamente a gente tem aprovados os anticoncepcionais, né? Então eles liberam os hormônios por um tempo que varia de 2 a 3 anos, são muito seguros, né? E evitam que a pessoa fique tendo que lembrar de tomar, tem que lembrar só de trocar quando perdeu o efeito, né? E a gente tem muitos medicamentos que são nanotecnológicos, que utilizam nas suas formulações, principalmente líquidas, emulsões, cremes, algumas pomadas e alguns géis, que usam nanotecnologia, que é a utilização de moléculas extremamente pequenas para transportar as moléculas químicas dos fármacos de forma mais eficiente, né? E às vezes a gente até pode ter uma distribuição, uma localização específica para que esses nanocarreadores levem o medicamento, tá? Então a gente consegue fazer algumas marcações para que esse carreador nanotecnológico ele se distribua pelo corpo todo, mas ele tenha uma afinidade maior, ou ele se liga a proteínas específicas de um tecido, né? Então fazer com que o efeito naquele tecido que se quer seja muito maior do que em outros tecidos, tá? Então isso é algo muito interessante, que diminui o efeito colateral, que é um problema grande de muitos medicamentos. Então, assim, pessoal, a escolha, a gente já conversou um pouco nas aulas passadas, mas a escolha da forma farmacêutica é essencial, né, para garantir a segurança do paciente, né? Temos visto casos recentes de problemas graves em função de escolha de forma farmacêutica e de via de administração incorreta, né? Então, para garantir a segurança, a eficácia, a adesão do tratamento, escolher a melhor forma farmacêutica é extremamente importante, né? Garantir que elas tenham estabilidade, a biodisponibilidade e aceitação do paciente, né? Considerando a questão do sabor, a facilidade de uso. Lembrando, pacientes idosos esquecem, pacientes idosos tomam muito mais medicamentos, pacientes idosos às vezes têm disfagia, então pensar em formas farmacêuticas que façam com que o efeito seja mais prolongado, com menos administração, fazer com que o medicamento tenha um gosto mais adequado ou que nem tenha gosto, né? Fazer com que ele seja facilmente deglutido são os principais pontos que precisam ser pensados no caso da administração de fármacos geriátricos, né, para pacientes geriátricos, né? E aí, no futuro, a gente tem perspectivas boas, né, de mais avanços, mais medicamentos na forma de adesivo, mais medicamentos na forma de implantes, que vão facilitar aí a administração e vão quebrar um pouco essa questão do esquecimento, do gosto, da tomada múltipla. Vão ser implantados e vão ficar fazendo efeito prolongado, garantindo a adesão, a eficácia e a diminuição dos efeitos adversos desses medicamentos. Finalizamos por aqui. Até a nossa próxima aula.